É. O, o Davi, Oi. pode começar, tá? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu escrevi Davi Machado sem o I propositalmente, porque hoje eu vou falar buscando a excelência. A excelência é uma ferramenta que todo mundo está correndo atrás dela, né? E poucas pessoas conseguem achar ou encontrar essa ferramenta. E eu queria abordar algumas coisas sobre a excelência hoje. Eu acredito que todo mundo quer conhecer um pouco o que é excelência. Algumas pessoas já têm noção sobre o que é excelência, algumas pessoas já trabalham com essas ferramentas e outros precisam buscá-la de alguma forma. A excelência, eu costumo dizer que é nossa aliada do dia a dia, mas isso não quer dizer que você precisa estar com ela alinhada no trabalho. A excelência, ela precisa estar com você em todos os lugares. Inclusive na hora que você levanta, na hora que você vai fazer seu café, na hora que você chega no seu trabalho, na hora que você chega no grupo social de pessoas, na hora que você está cumprimentando as pessoas, você tem que cumprimentar, você tem que ser sociável, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu queria que a Ana lesse para a gente o que é uma pessoa de excelência. Você pode ler para a gente, Ana? Ô, Davi, Oi? sem querer atrapalhar, no seu aí já está aparecendo a apresentação já, porque no meu está parado aqui. Está na tela inicial. O Rafael, para você está aparecendo? Você está Alô? no mudo. Você está no mudo, Rafael. Para mim tá parado na tela inicial também. Isso. Mexe com o Tá mouse nessa... aí. Sim, mas tá, eu que deixei na tela inicial, buscando a excelência. Beleza, beleza. Tá? Como eu já falei, agora eu vou corrigir o nome da Davi. Eu vou deixar assim porque aí eu consigo mexer o mouse. Tá bom? Tá. Ana, você pode ler para a gente o que é uma pessoa de excelência? Sim. Por Tava favor. entrando ali melhor. Claro. Sim. Então, tá. Quando algo ou alguém gozam da qualificação de excelência, é porque os mesmos dispõem de uma qualidade superior que os fará dignos de uma alta estimativa e apreço por parte do resto das pessoas. Eu vou ler mais uma vez, Davi. Ótimo. Lê para a gente, por favor. Quando algo ou alguém gozam da qualificação de excelência, é porque os mesmos dispõem de uma qualidade superior que os fará dignos de uma alta estimativa e apreço, né, por parte do resto das pessoas. Obrigado. Acredito que vocês já chegaram em um ambiente e o ambiente está super limpo, super organizado, né? Dá até vontade de dormir ali, de ficar ali. E muitas vezes vocês entram em um banheiro de shopping ou um banheiro de algum estabelecimento e o banheiro está super cheiroso, organizado, às vezes até com perfume ali. Aí eu não sei se é banheiro de mulher, se é de homem, às vezes por tanta organização. Só que a gente nunca vê, né? Ou vê poucas pessoas que fazem esse trabalho. Eu costumo dizer que a pessoa que limpa, ela é muito mais importante do que a pessoa que suja. A pessoa que ela busca a excelência, quase ela não é vista. Ela é vista, as pessoas são mais vistas hoje pelo julgamento, pelo defeito. É muito comum as pessoas usar uma régua, ter as pessoas de vez buscar no próximo as qualidades, as pessoas sempre usam uma régua para medir as pessoas. E às vezes acaba perdendo muito tempo com isso. Então, a excelência, quando você vê uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que busca o colossal, algo diferente, essa pessoa é excelente. E o nosso dever é ser grato por essa pessoa. Porque ela está fazendo uma carruagem andar. Só que essa carruagem não está só ela. Tem outras pessoas. Olha que engraçado.
Para Aristóteles, a alma racional, razão, prática e virtude, que coincide com prudência e a felicidade humana. A alma racional, a segunda parte. Razão teórica é igual à virtude, também que é igual à sabedoria, também que é igual à felicidade perfeita e divina. Então a gente precisa aprender a ter uma alma racional, todos nós, se a gente queremos ver excelência. Se a gente tem uma alma racional, na prática e também na teoria, conforme diz Aristóteles, nós vamos ter prudência e nós vamos ter sabedoria. Nós vamos ter uma felicidade humana e nós vamos ter uma felicidade divina, perfeita. Eu acredito que muitos de vocês que é estudante de engenharia já foi em um restaurante, num buffet, numa festa, aí tem aquelas comidas gostosas, aquelas bebidas, né? E aí você olha e fala, puxa, aí você aprecia um doce, um pedaço de bolo, aí fala, olha que coisa divina. Por trás daquilo teve alguém que prestou excelência, alguém que deu o máximo para sair o melhor. E é isso que precisamos fazer. Nós precisamos ter uma alma racional, conforme diz Aristóteles, sendo que tudo que nós façamos, que as pessoas vejam e sinta prazer e sinta gosto. Porque nós buscamos a excelência. O que é excelência? Excelência é a qualidade do que é excelente, tratamento dado a pessoa de alta posição social. Excelente, muito bom, de ótima qualidade. Eu coloquei uma observação, Davi, tá? Isso é uma opinião minha. Excelência é tudo que você faz e bem feito. Tudo aquilo que você for fazer e fazer bem feito. Eu peguei do dicionário ROAS, na página 319, de 2010, né? Embora eu fiz só uma tautologia, eu dei só uma melhoradinha. O que é a excelência? Seja você a solução. Olha que engraçado, quando nós estamos em uma empresa, em algum lugar, às vezes até em família, você já viu tanto de pessoas que questionam um problema? É bastante pessoas questionando um problema, pessoas com bastante dúvida, pessoas até com boa vontade de querer resolver aquele problema. Só que a pessoa não tem a solução. E tem muitas pessoas que têm a solução, sabem o caminho, porém tem medo de se arriscar. Eu tenho reputação, eu não posso me queimar. Olha, isso não é meu. Olha, mas eu discordo com você. Você que é engenheiro civil, você é uma pessoa visionária. Você será um alvo dentro da sociedade. Os holofotes vão estar todos virados para você, porque as pessoas acham que você resolve tudo, que você é um deus, ou você é uma deusa, né? O deus da solução. Apesar que o deus a deusa da solução, da engenharia, da matemática, é Atenas, né? Segundo a filosofia, é a deusa da matemática, Atenas. Então, para Heráclito, 540 e 480 a.C., olha como é que ele define, seja você a solução. Transforma em solução o que para outros era problema. Para ele, o mundo explica-se não apesar das mudanças de seus aspectos, muitas vezes contraditórios, mas exatamente por causa das mudanças e contradições. Rafael, você já pegou algum problema que estava contraditório às suas ideias? Um monte de pessoas debatendo? Acredito que sim. Ana, você já viu várias pessoas debatendo algumas ideias sendo contraditórias à sua opinião? Você já teve essa experiência? Já tive. Há poucas semanas atrás. E você pode falar um pouquinho sobre essa experiência? Mas seja Sim. bem resumida. Bem resumida, tá. Uhum. Nós estávamos, então, na firma que eu trabalho, né? A gente estava fazendo uma reunião para definição de alguns temas da semana da CIPAT, né? Aqui na firma, eu faço parte da CIPA, né? Acho que eu já falei isso aqui em alguma reunião. E eu estava prezando muito por algumas palestras ali,
e o presidente, né, eu sou secretária da CIPA, e o presidente rebatendo, né, sobre questões financeiras de valores, né, e eu prezando muito pela qualidade das palestras, em uma específica, né, que eu queria muito, mas, assim, infelizmente não vai rolar. Mas é bem complicado, assim, quando e ainda não foi duas opiniões diferentes, foram mais de duas opiniões diferentes. Então, quando tu tá num ambiente que, claro, tu vai se sentir meio assim, na hora frustrado, não teve a mesma ideia que eu, não tem o mesmo linha de pensamento que o meu, né, que a meu pensamento. Tu se sente um pouco frustrado, né? Uhum. Mas eu não deixei de expor ali a minha ideia e o meu ponto de vista e expus e não recuei, como diz, mas infelizmente a gente também, né, tem algumas coisas que a gente não pode ser tão faca na bota, como diz. Então, claro, ele é presidente, no caso, nessa situação, né, então ele decidiu. Então, mas é bem complicado, assim, quando tu não tem a mesma linha de raciocínio, né? Sim, eu entendi. Obrigado, viu? Serviu de exemplo. Tem um filósofo chamado Erasmo Ribeiro Pergola. Ele diz assim: a excelência é uma das virtudes para poucos. O que acontece? No caso da Ana, né? É bastante desafiador quando você debate com um diretor ou um presidente de uma empresa. Mas você pode entrar com uma sugestão. Administre bem suas emoções. Eu posso dar uma sugestão devagarzinho, né? Ali com a educação. Eu vou falar disso um pouco mais para frente desse tempo, mas foi bastante importante. Então, você vê, quando você tem uma ideia, às vezes tem um problema, existem soluções. Mas também existem várias contradições. Mas, às vezes, vocês que são profissionais da área de engenharia civil, muitas vezes, se não compete a vocês, ou vocês estão participando indiretamente, vocês podem entrar com sugestão. Ou melhor, sugestões. Isso vai ajudar bastante. Às vezes, você vai somar aquela pequena ideia que você tem, uma grande ideia, ou às vezes você vai engolir a ideia da outra pessoa, que às vezes aparentemente está com achismo, mas sua ideia é mais convicta, ela tem mais força, ela tem mais base, né? Então não tenha medo, tenha coragem. Um dos desafios dos engenheiros do século XXI é ser audaciosos, ser corajoso, expor ideias ali. Seja você a solução. Muitas vezes essa solução você vai delegar ela. Não significa que você vai executar diretamente essa solução. Muitas vezes essa solução vai ser colocada para você delegar ou gerenciar essa solução. Alcançar metas exige esforços conjuntos. Líderes dependem de suas equipes para alcançar suas metas e devem compreender os motivos e as necessidades que impulsionam as pessoas. Eu peguei essa frase de um livro, Desenvolvimento Gerencial, Estratégia de Competitividade. Ele é da Uninter também, esse livro. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Todos engenheiros civis, todos vocês que são profissionais da área, independente se está formado ou não, porque a empresa muitas vezes vai trazer, eu vou falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, sobre confiança e autenticidade. Vocês vão liderar pessoas diretamente e indiretamente. Vocês precisam ter uma boa equipe. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, poxa, mas mão de obra está tão difícil, está bem complicado. Sim, eu vou viver com esse gerúndio, mas assim, eu não aceito muito. Lembra da contradição que a gente acabou de ouvir agora? Eu falo, quantas horas do dia ou da semana você se dispõe para treinar, orientar sua equipe? Porque, assim, uma equipe ela tem que ser orientada muitas vezes. Uma equipe é um filho. São vários filhos que você tem ali. E, vou contar um segredo para vocês. Entenda as fraquezas de cada um também, mas entenda também as qualidades de cada um. Porque essa equipe ela pode estar jogando bem. Elas precisam de um técnico para treiná-los, para orientá-los. Ah, mas eu já falei uma vez, a pessoa... Não, você precisa, primeiro ponto, ter paciência. Primeiro lugar, você precisa ser paciente. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Você estudou mais, você correu mais atrás.
A sua função talvez não seja executar, seja liderar, seja orientar, reorientar as pessoas. Seja sentar com essa pessoa e fazer ela pensar, porque muitas vezes a cobrança e o medo façam que essas pessoas errem. Faz com que essas pessoas exerçam um serviço de qualquer jeito. E aí vem o engenheiro, com toda a calma ali, ó, vamos tomar um café. Dá uma orientada na pessoa. Tá tudo bem com você? Como é que você tá e tal? Né? Olha, vamos tentar fazer dessa forma. Porque a questão de impor, ela é muito ruim. Eu já passei por essa questão de as pessoas chegarem a impor para mim e eu impugnar a sugestão, né? Por ter já uma experiência. E acabou a situação, ela sendo indo pela minha sugestão. Isso cabe tudo conversar. Então, o engenheiro tem que aprender a conversar. E uma das ferramentas que o engenheiro tem que aprender a usar é conversa. Você tem que aprender a falar, tem que aprender a dialogar. Você precisa usar muito a sua ferramenta de trabalho, que é o diálogo. Você vai falar com pessoas o dia inteiro. Você vai falar com o porteiro, você vai falar com o mestre de obra, você vai falar com o servente. Ah, mas não é função minha de conversar direto com o servente. Por que não é função sua? Ué, você é Deus? Você não pode conversar com a pessoa, aprender um pouquinho? Por exemplo, um servente, um carpinteiro lá, eu gosto de usar o termo carpinteiro. Um cara que está mexendo em carpintaria, eu não tenho tanta habilidade, eu não tenho a habilidade que ele tem. Uma pessoa que faz armação de ferro lá, que vai pegar turquesa, vai dobrar o ferro lá, e vai amarrar, eu não tenho a habilidade dele, mas eu posso ficar 5 minutos ali, ó, posso ver como é que você faz e tal. Faz uma amizade com o cara, entendeu? Traz o cara para baixo dos seus braços, né? Seja sociável, faz um social, seja um pouco político também, não seja só um imposicionador de conceitos ou de ideias. Ou seja, não seja um imperador, seja um engenheiro de excelência. Faça com que as pessoas criem admiração por você e não ranço. E conheça as técnicas, né? Chega na pessoa, olha, tem algum livro que eu possa ler nisso aí, nesse sentido, tal, qual que você sugere? Tudo bem, você não vai ler ali, você não vai ter tempo porque tem outras coisas, mas anota. Anota no papel de pão, num papel, num rascunho, alguma coisa. Pelo menos a pessoa está vendo que você está dando atenção ali para ela. Então, seja um engenheiro de excelência, sociável, faça um network com todo mundo. Ali é sua equipe. Visão, perspectiva e escolha. Antes de entrar e abordar esse tema, eu vou voltar no tema anterior. Alcançar metas exige esforços conjuntos. Eu vou fazer uma observação. Atente-se na produção da consciência. Para esse tema, alcançar metas exige esforços conjuntos, em conjunto. Visão, perspectiva e escolha. A visão organizacional tem o intuito de dar um rumo à empresa, oferecer uma imagem do futuro que deseja alcançar. Quando você é contratado para uma empresa, acredito que você vai conhecer a empresa. Você vai ter um treinamento. Ninguém vai te pegar e vai te julgar lá, ó, se vira aí. Não, não é assim também. Já passei por algumas empresas, mas poucas, mas já passei. É muito comum, às vezes, os processos, ele está andando dentro da empresa e esses processos atropelar você. É bom você sempre ter uma agenda. O engenheiro ele precisa ter uma agenda. Seja qual seja o tamanho da agenda, ele precisa ter. Eu tenho uma agenda aí de 5 por 10 centímetros quadrado. Bem pequena. Eu gosto de fazer anotações. A sua visão dentro da empresa é entender a empresa. É pegar os pontos fracos, é entender os pontos fracos, os pontos fortes e qual rumo a empresa está seguindo.
Qual parte do processo está? Qual é a sua visão? Liderar ou gerenciar? Porque às vezes você vai se preocupar, você como engenheiro, só liderar e você vai esquecer de gerenciar. Cuidado para você não ser um engenheiro centralista. Você precisa buscar excelência, você precisa ter dotes e conhecimento de gerenciamento. Por quê? Porque você vai delegar funções. Na sua equipe tem pessoas com potenciais, você precisa identificar essas pessoas. E não é poucas, é bastante. Muitas pessoas são frustradas, que às vezes a pessoa ali tem vários currículos, fez vários cursos, e ela está esperando uma oportunidade. E muitas vezes ela não vai falar, mas pela conversa dela, pela habilidade ou talento dela, você como gerenciador, você tem que perceber a hora certa de levantar novos líderes, de substituir novos líderes, de remanejar novos líderes, de oferecer novas demandas para os líderes. A expressão da liderança ela tem sido usada muito generalizada aí no mercado, sendo aplicada com sinônimos de chefia, gerência, administração, etc. Então a gente tem que pegar esse conceito de liderança e saber como usar ele, porque ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Ele pode ser maléfico e ele pode ser benéfico. Depende como que se usa o conceito liderar ou liderança. Eu conheço pessoas que ela tem liderança muito forte. Eu acredito que vocês também conheçam pessoas que têm liderança muito forte. E muitas vezes essa liderança muito forte dessas pessoas não tem a ver com liderança, tem a ver com temperamento. E às vezes a gente confunde. Você tem que ter uma visão clínica e ótica para ver se é uma visão de liderança ou se é uma visão de imposição. A pessoa tem um temperamento forte. E às vezes ela não tem nem capacidade para estar. Ela está com tanto problema psicológico. Eu costumo dizer que está com síndrome de burnout. Ela está com esgotamento físico. Ela não tem capacidade de estar ali. E é você, engenheiro civil, que tem que lidar, tirar as pessoas que estão sofrendo na mão dessa pessoa, que está com síndrome de burnout, ou seja, esgotamento físico, e ela está lidando de uma forma que não seja tão profissional. Isso não é excelência. A excelência é você buscar o quê? Respeito. Dentro dos aspectos da obra, no canteiro de obra, né? Como fora. Inclusive na copa, onde o pessoal costuma ir para tomar uma água, tomar um café, e enfim. Olha que engraçado. Bom, não está aí, está na folha aqui que eu acabei escrevendo. A Fiat, a empresa Fiat de automóveis, ela pretende estar entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produção e serviço automobilístico. Isso saiu no livro da Fiat em 2011. A Petrobras, em 2020, um diretor disse: seremos uma das 5 empresas integradas de energia do mundo e preferida pelos nossos públicos de interesse. A Gol, a empresa automobilística, um dos diretores disse o seguinte: nós pretendemos ser a melhor companhia aérea, desculpa, não é automobilística, tá? É de avião. Perdão, gente. A Gol, ser a melhor companhia aérea para viajar, trabalhar e investir. Você, como engenheiro, você tem que também ter uma frase, mas uma frase de convicção, uma coisa que vai motivar, né? Todas as empresas têm uma frase de motivação. Qual que é o lema da visão da sua empresa? Ou seja, qual que é a sua visão? Você precisa ter visão, você não precisa trabalhar só por dinheiro, porque dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Mas o seu trabalho ele precisa ter eficácia e ele precisa ter qualidade. Porque quando ele tem eficácia, ele tem qualidade, automaticamente vai vir lucro. Você vai trazer lucro para a empresa e você também vai ter lucro.
Alguém vai estar te olhando de alguma forma lá e vai dizer que esse profissional era o certo, é o que a empresa precisava contratar, porque é uma pessoa de visão, é uma pessoa que tem perspectiva, é uma pessoa que vê os problemas, que resolve os problemas. E as perspectivas? Muitas vezes são crenças do que pode ser certo ou errado, mas também pode ser um rumo à empresa. É a imagem do futuro que pretende alcançar. E a escolha tem a ver com identificar e definir claramente a missão, visão e os valores de uma organização. Quando você estiver numa empresa, ou se você vai trabalhar em outra empresa, entenda a visão, a perspectiva e a escolha da empresa. Várias pessoas pagaram um preço alto para estar ali. Aquela excelência que está acontecendo, ou que precisa acontecer, precisa de pessoas comprometidas. Precisa de pessoas que sejam comprometidas e trabalhem duro. Porque não há como buscar a excelência, ou uma visão, uma perspectiva, sem pessoas comprometidas. Tem pessoas que trabalham só por dinheiro. É o que eu falei, o dinheiro ele é uma consequência do resultado da sua excelência. Quanto mais você é excelente, mais você é valorizado. Talvez você fala, puxa, ninguém me valoriza. Valoriza, alguém está olhando. Alguém vai estar olhando. Eu costumo usar um detalhe, presta atenção. Quando vocês estão no ônibus, no trem, no metrô, algum lugar no shopping, vocês percebem que sempre tem uma criancinha de costa te olhando? Sempre olhando. Eu sempre, às vezes eu estou passando no carro na avenida, e aí eu vejo alguma criança com a boca no vidro, olhando assim para fora. Aí às vezes eu dou até um tchau. Isso é engraçado. Se tem uma criança olhando, deve ter adultos também, né? E dentro de uma empresa é muito comum as pessoas te olhar, te medir, te analisar. Os olhos das pessoas, a visão das pessoas é um scanner. Elas te olham, elas te medem e elas te analisam o tempo inteiro o seu trabalho. Inclusive a forma que você faz o diálogo com outras pessoas. Então, tomem cuidado com a forma que você se expressa dentro de uma empresa. Busque livros que te ajudem a expressar, a ter expressões corretas de líderes. Para você aprender a ser excelente. A excelência é uma ferramenta que a empresa precisa muito. Nós estamos hoje no século XXI e nós temos muitos profissionais que precisam voltar para o mercado de trabalho da seguinte forma, buscar qualificação, porque às vezes a comunicação é muito ruim. E às vezes a pessoa, mas eu já me formei há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, depois não buscou mais nenhuma qualificação. Só ficou naquilo. Ela já foi atropelada há muito tempo. Hoje nós temos vários cursos na Uninter, né? E quando você está estudando, não importa o quê. Eu costumo dizer, não importa o quê. Quando você está estudando, você está treinando o seu cérebro a ele não ser preguiçoso. Você está conhecendo palavras novas, você está conhecendo conceitos novos. Não importa o que, você vai usar esses conceitos. As pessoas vão perceber. Você não pode parar sua vida. Você tem que... A Terra, ela gira, né? Ela dá um giro 360 graus. Você tem que acompanhar, você não pode parar. Porque cada giro que ela faz, ela traz novidades, tecnologias novas. Então, você tem que acompanhar a Terra. Se você parar, você vai se tornar uma pessoa primitiva dentro desse mundo globalizado de tecnologias. Escolha. A escolha ela tem a ver com identificar e definir claramente a missão, visão e os valores de uma organização. Eu vou repetir, tá? Escolha. Ela tem a ver com identificar e definir claramente a missão, visão e os valores de uma organização. Você tem que entender os valores da sua organização. Isso é a identidade da sua empresa e você tem que correr junto.
A minha empresa pensa assim, então eu vou pensar igual ela. Não saia querendo mudar tudo, porque você vai atropelar um monte de processo de outras pessoas. Tenta você entender se enquadrar. Aos poucos, você vai mostrando com audácia, conversando, algumas filosofias, crenças suas, que você pode mudar, ou que aquela sua ideia ela pode ser eficiente. E possa ser que seja abraçada. E toda ideia, por trás de toda ideia, ela tem uma solução. Ela tem um caminho. Às vezes, seu caminho é mais curto. Às vezes, tem pessoas lá dentro que ela está vivendo só no caminho. Ela está tão atarefada, com tanto processo, que entrou alguém na empresa com gás novo, com uma visão nova. Só que ela não sabe, ela acha que é só mais um estagiário, e não é. É alguém cheio de visão, cheio de perspectivas, né? E já está definido como escolha. Alguém que estudou as fraquezas e as qualidades da empresa. 7 princípios de uma liderança excelente. Ver e ouvir. Delegar poder. Ter consciência e discernimento. Fazer acontecer. Ter iniciativas. Ter liberdade emocional e empatia. Assumir responsabilidade. Ter sincronismo. Por que eu coloquei essas 7 ferramentas? Eu vou pegar aqui e assumir responsabilidade. É muito comum dar um problema e todo mundo querer achar um culpado. Oh, tem um líder lá, tem um engenheiro lá, o engenheiro que vai falar o que precisa ser feito. Tem engenheiro que caça a procura culpado e tem engenheiro que resolve o problema. Depois que resolver o problema, aí tudo bem, acha o culpado. Mas primeiro assim, ó, resolve o problema, tira da frente do cliente e depois acha o culpado. Porque sua função não é ficar achando o culpado. Ah, eu fui na obra, tá tudo errado. Não, faz os apontamentos. Isso está fora de norma, isso está fora de norma. Resume para o cliente. Ele não tem tempo para ficar te ouvindo contar história. Ele tá todo atarefado, tem um monte de coisa. Se você for contar historinha, às vezes você não vai passar uma imagem tão técnica para ele. Né? Resume. Olha, foi encontrado algumas coisas, tá fora, faz um relatório lá, fora de norma, e a solução é essa. Não procure culpado, procure soluções. A sua empresa, ela vende excelência. Ela não vende problema. Problema o cliente já sabe que tem. E que o problema está lá, ele já sabe. E você, a sua função como excelente é levar soluções técnicas. A sua empresa, ela é visionária, é uma empresa técnica. Você é um engenheiro. O engenheiro não leva problema. Você não tem que pegar o problema já existente e você apresentar mais um problema. Vocês já viram um carro? Por exemplo, a maior parte de vocês que estão aí já levaram o carro no mecânico. Aí você já fez um diagnóstico, alguém já falou para você. Aí você chega lá pro mecânico já falando todo o problema para ele. Você não deu nem a oportunidade para o cara levantar seu carro, colocar lá no macaco para verificar o que ele pode falar de diferente. Ou seja, você limitou uma pessoa. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com seus diagnósticos. Seja preciso. Mas olha, aprende também a ser excelente. Você tem que aprender a ver e ouvir. Delegar poder. Delega, dá poder pro cara, deixa ele lá olhar. Às vezes tem pessoas audaciosas, né? Você vai já deve ter aí bastante pessoas profissionais que trabalham com equipe, e dentro da sua equipe deve ter bastante pessoas que trabalham muito bem, que você confia bastante. É importante confiar na pessoa, mas é importante você ver também. Você tem que ver e ouvir. Aprenda a ouvir as pessoas. Perguntar também é importante. Pergunte bastante. O engenheiro, agora, ó, esse é o momento certo de vocês perguntar desse período que você está na faculdade, está estudando, vocês têm que perguntar muito. Procure profissionais na sua área e pergunte. Eu pergunto todo dia. Todo dia eu tenho dúvida. Todo dia eu estou na internet. Todo dia eu estou aqui no meu escritório lendo normas
as NRs, né? Normas regulamentadoras, e a ABNT, para entender um pouco. Porque a gente ouve as pessoas falar, mas é importante que você vá na fonte, você tem que ter excelente. Você vai fazer uma liderança de excelência. Toma cuidado com achismo, aquilo que as pessoas acham. E axiomas, aquilo que as pessoas têm como verdade. A sua verdade está na norma NBR. Ah, eu não gosto de ler. Tudo bem. Eu conheço muitos profissionais dentro do mercado que eu costumo dizer que são engenheiros mequetrefe. Você pergunta as coisas, ele não sabe. Ele também não sabe correr atrás da informação. É uma pessoa que se formou, não vai correr atrás da informação, não vai buscar, não vai se inteirar, não vai perguntar. Isso eu vou abordar alguns tópicos lá para frente, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Seja excelente. Seja diferencial. A pessoa excelente, ela tem um monte de portas abertas. Porque você vai lidar com profissionais dentro do mercado. Vocês vão conhecer outros engenheiros, vão conhecer outras empresas, vocês vão ter convites. E muitas vezes, esses convites foi por expressão, porque você mostrou ali, às vezes um pouco de conversa. Ali a pessoa se convenceu da sua forma de falar, suas habilidades, de abordar o assunto. E ela precisa de pessoas assim, que têm excelência. Ative suas ideias. Eu conheço pessoas que têm muitas ideias. Muito. Pensa no engenheiro. Engenheiro é a pessoa que mais pensa, tem bastante ideia. Ele olha para alguma coisa, ele já sintetiza uma solução. Às vezes a parede está manchada, ele já fica pensando, pô, ali passar uma massa corrida, quebrar, descascar, né? A laje está com infiltração, com a patologia, ó, se fizer isso, isso. Você tem que viver pensando, você tem que te ver com a cabeça cheia de ideias, você tem que trabalhar seu cérebro. Muito. A excelência de um engenheiro está em pensar. Você não pode ser um engenheiro mórbido. Mórbido ou estático. Mórbido, eu vou dar um exemplo. Eu já conheço alguns conceitos. Então você vai só se alimentando daqueles conceitos, mesmo que esteja errado. Discuta com outro engenheiro, conversa. Você não é inimigo, vocês são oponentes de opiniões. É bom, eu tenho bastante oponente de opiniões. Eu não tenho inimigos. Ative suas ideias. Aquelas ideias que você tem aí no papel, que você tem na cabeça, ou que você pretende usar lá na frente. Ou traça um rascunho em alguma coisa e pensa na hora que você chegar numa obra, eu vou usar essa ideia aqui. Mas sabe de uma coisa? Peça conselho antes. Talvez ajude. Assista vídeo no YouTube, leia normas, busque referências, como que se faz. Veja profissionais, mas ative as suas ideias. Não seja um engenheiro que vive na estática ou numa inércia, parado, sem pensar, não lê, não busca conhecimento, fica só perguntando. Sabe aquelas pessoas que só sabem perguntar, ela não lê nada, só pergunta? Ela só quer informação pronta? Não seja uma pessoa dessa, não. Na hora que você cair numa obra com responsabilidade, você vai sentir o peso. Pergunta, mas corra atrás. Anota. Não fica pegando suas informações prontas. Ative suas ideias. O Google está cheio de arquivos de grandes profissionais. Vai ajudar você. Rabisque, faça um rascunho. Busque ajuda. As pessoas têm que ver que você está interessada, que você não é uma pessoa, um engenheiro de informação pronta, mas que você também, de alguma forma, você está se dedicando, está correndo atrás da informação. Você tem ideias boas. Mas essas suas ideias, elas precisam ser ativadas. Corra contra o tempo.
Eu acredito que muitos de vocês que estão estudando agora, alguns possam se sentir, poxa, eu já estou velho, eu já vi alguns comentários, poxa, eu estou velho. Olha, a idade está na experiência. Você está correndo contra o tempo. Isso não depende de idade. Isso depende de iniciativas. E a sua iniciativa é uma das melhores. Você correr contra o tempo. Vou te contar um segredo. Todo dia a gente tem que correr contra o tempo. Todos os dias. Todos os dias. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão cosmovisão. A cosmovisão é... Imagine a Terra, o globo da Terra e um monte de flechinha em direção ao globo da Terra. Imagine que o globo da Terra é o nosso cérebro. Então, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Só que vocês têm que se alimentar com aquela informação que vai te dar um rumo. Vocês não podem ficar se alimentando com um monte de informações que não agreguem nada, ou que não seja da sua área. Possa ter ali alguma coisa legal, tal, mas assim, tenta focar mais um pouco na sua área. Depois você vai ter tempo suficiente para ver outras coisas. Mas no momento, tenta focar. Corra contra o tempo. Busque informações. Corra atrás de informações. Pergunte. Ou ande com o tempo. Eu costumo dizer, e eu não vou parar de dizer, que engenheiro tem que navegar e velejar contra ventos fortes. 24 horas. Ele já levanta e ele já sabe mais ou menos para o projeto que ele vai. Ele já sabe que o chefe vai ligar. Ele já sabe que vai precisar de material na obra. Ele já sabe que vai chover e ele precisa fazer milagre. O engenheiro, ele é um criador de milagres. Às vezes ele tem tanta excelência, esse profissional tem tanta excelência e vontade de resolver os problemas, que muitas vezes ele faz milagre. Ele chega na casa dele e ele estende. A casa dele acaba sendo uma extensão do escritório da empresa dele. Ele abre o projeto, estuda. Aí eu já fiz isso muitas vezes, eu ainda faço, tá? Às vezes pega um projeto e às vezes tenta entender o projeto, porque só as 8 horas às vezes se tornam poucas. Mas vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Aí eu vou criticar isso, vou criticar aquilo, eu vou ver isso. Claro, todos os engenheiros é importante ter vida social. Depois do seu horário de trabalho, você precisa ter vida social. Você precisa chegar na sua casa, você precisa tomar um banho, você precisa estar com a sua família, né? Tem também a faculdade, cuidado para você não se estender muito. Mas às vezes se for uma coisa muito importante, urgente, não espere para o dia de amanhã. Dá uma olhada, se esforça um pouquinho mais. Corra contra o tempo. A faculdade, alguns que estão no caminho aí já entrando no 7º semestre, igual eu, de engenharia civil, final desse ano, estou entrando no 7º semestre. A grade vai começar a pedir horas complementares. Bom, eu tenho bastante hora complementares, mas eu estou correndo sempre atrás de cursos novos. Isso ajuda a trabalhar o meu cérebro. Então, muitos de vocês, além de correr contra o tempo, você tem que correr junto com o tempo. Sabe o reloginho? Toque, toque, toque. Ele só vai. Tem pessoa que pensa que ele está voltando. Não, ele não está voltando, ele só está indo para frente. Toque, toque, toque. Você só tem que ir para frente. Lá em cima, eu coloquei... Deixa eu voltar lá. Escolhas. Aqui, eu tinha colocado escolha. Talvez eu não abordei muito essa parte. Mas o engenheiro ele tem que aprender a fazer escolha para a vida dele. Tem coisas, engenheiro, que não é importante para você mais. Você agora foi chamado para pensar alto. Para ser um cara que você vai construir. E para construir precisa ter muita responsabilidade e pensar alto. Tem muito comprometimento. Aquele joguinho lá de domingo, você vai ter que encurtar ele agora. Você vai ter que estudar mais, correr mais atrás de informação. Você vai ter que, sabe aquele joguinho, aquela cervejinha com os amigos, que eu acho que não é errado. Eu tomo uma cerveja também. Mas olha, vai diminuir agora a frequência entre o espaço de tempo. Porque o relógio, ó,
Ele está correndo contra o tempo. Você precisa correr contra o tempo. Você precisa buscar um pouco mais de conhecimento. Por mais que a gente busque conhecimento, parece que é pouco. E quanto mais você tem conhecimento, é melhor. Organize-se. Essa palavra organize-se, ela tem um peso muito grande. Ela é muito... Onde não tem organização, não tem sucesso. Onde não tem organização, o senhor Giaronso, eu acho que você já falei essa frase, mas eu vou repetir de novo. O senhor Giaronso, ele tinha a loja Giaronso. Ele disse, sei comprar e sei vender. Eu quebrei por não saber administrar. Muito de vocês lidam com, não só com a organização, mas vocês lidam com a parte de administração. Essa parte de organizar-se, se você não conseguir fazer ela, você não vai conseguir administrar. Vamos ver, entender um pouquinho o 5S? Seiri, utilização, seiton, ordenação, seisou, limpeza, seikitsu, saúde, e shitsuki, autodisciplina. No primeiro desenho do lado esquerdo, tem uma espécie de uma flecha em um sentido subindo. É isso que vocês precisam ter visão para vocês. Vocês não podem voltar para trás, vocês não podem regredir. Vocês têm que ir sempre para frente, sempre pensar em subir, sempre crescer. O engenheiro é uma pessoa que estuda bastante. Eu sempre penso que ele corre numa linha diferente das outras pessoas. Está todo mundo correndo para um lado, o engenheiro está correndo para outro. Por quê? Porque você quer ter uma vida diferente. Você quer ter um salário diferente. Você quer ter uma condição de vida melhor. Você quer dar um sustento melhor para sua família. Certo? Na figura 2, se vocês olharem aí, ó, tem a cabeça de um homem, dentro tem um homem subindo uma escada. Aparentemente é um homem pensando, né? E o outro subindo a escada. Você tem que abrir a sua mente. E você tem que começar a subir degrau. O curso de engenharia civil que você está fazendo, talvez você não tenha essa noção agora. A ficha não vai cair agora, mas é um grande avanço na sua vida. Puxa, Davi, mas está difícil. O que é fácil na vida? Não, nenhuma pessoa vai ver seus tombos. Ninguém. Ninguém vai ver a hora que você fica sem comer, a hora que você levanta, a hora que você vai dormir. Ninguém vê. Mas na hora que você começar a aparecer com coisas novas, estiver erguendo sua casinha, comprando seu carrinho, as pessoas vão começar a criticar. Isso chama-se inveja. Você está pagando um preço alto agora. Mas esse preço, todo o preço que nós pagamos, olha na escadinha do lado esquerdo, lá, ó. Todo o preço que você paga, alguma força lá divina vai te puxar para cima, para um padrão mais alto. Porque você merece. Pessoas que estudam merecem. Merecem muito. Do lado direito, tem uma figura de um homem pulando de uma pedra para outra. Esses são os desafios da vida. Todo dia você está pulando. Você está se desafiando. Estudar significa se desafiar. E na figura 4 tem uma porta aberta. Essa porta ela vai estar aberta para você e lembre-se, é sua, ninguém pode pegar. Essa porta está preparada para você em algum lugar. O que é seu, ninguém mexe. Eu falo por experiência própria. Mas agora vamos ver uma frase de Augusto Comte. Augusto Comte ele procurou trazer a ciência em um novo patamar, propondo uma linha filosófica despida de qualquer objetivismo, negando a providência das causas e dos fenômenos, como advindos de um só princípio. Augusto Comte, para quem não sabe, eu admiro muito, de fato, a filosofia dele. Eu entendo que as pessoas têm suas crenças, suas filosofias, eu respeito muito. Mas ele acredita em algo mais sutil, mais concreto.
ele nega as providências das causas, dos fenômenos. E ele acredita mais em princípios. Quando você tem princípios, ou determinação, isso te ajuda muito. Ajuda você a abrir porta, iniciar o projeto. Esse projeto ele tem meio e ele tem fim. Você precisa ter princípios. E o princípio, ele é uma audácia do engenheiro civil. O que faz o engenheiro civil ser bom? É bom você anotar aí. Você pode ser o melhor, mas se você não se organizar, toda a sua reputação vai por água abaixo. Você precisa ser organizado. Aonde você chegar, você precisa limpar sua mesa, você precisa organizar sua mesa. Você foi no banheiro, olha para trás. Como que você deixou a pia? Cuidado. Onde você passa, onde você anda, você é visto, querendo ou não, você é visto como um grande profissional. E um grande profissional tem que deixar sua marca. Olha o Seisou lá, ó, no 5S, limpeza. Olha o Seiri, ó, utilização. Usou, limpa. Cuidado na copa que você usa na sua empresa. Não espere ninguém limpar por você. Dependendo do que você sujou, vai você e limpa. Você não tem empregados exclusivo para você. Dependendo se é um objeto seu, vai e você faça. Lembre-se que tem outras pessoas que precisam usar a copa também. Eu costumo dizer que a casa é a cara do dono. Então, tente, você como engenheiro, se organizar, porque tem muitos profissionais no mercado que são desorganizados. E isso atrasa todo o processo. E o que mais uma empresa hoje precisa de organização. Você precisa treinar pessoas a ser organizada. Você, engenheiro, vocês precisam aprender isso. Você precisa ser organizado e você precisa aprender a treinar a turma. Aquela turma que trabalha feliz, animado, né? Lembre de Augusto Conte. É importante ter princípio. Um só princípio. Quando você tem princípio, você vai até mais longe. Deixa eu dar uma adiantada que já são 9 horas. Seja assertivo. Rafael, você pode ler para a gente o que é ser assertivo? Davi, posso sim. Deixa eu só pegar aqui a frase. Claro. O que é uma frase assertiva? Comunicação assertiva é a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de maneira direta e facilmente compreensível, sem, no entanto, ser agressivo ou desrespeitoso. É a capacidade de expressar pensamentos, sentimentos e opiniões de forma que os outros entendam facilmente. Obrigado, viu, Rafael? Olha só, o que o Rafael acabou de ler em resumo, né? A palavra ser assertivo é você se comunicar de uma forma clara, objetiva, técnica, sem ofender pessoas. Vocês têm que aprender a falar com pessoas. É muito ruim quando a gente ofende pessoas. Por natureza, ó, o Russell, ele fala o seguinte: o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. As pessoas elas já vão para o trabalho, elas já vão sobrecarregadas, de alguma forma. Algum momento ela está sobrecarregada, porque aconteceu alguma coisa, às vezes até na casa dela, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Nesse mérito. Mas é o seguinte, tentam ser assertivos nas suas palavras. Cuidado para não ofender e humilhar pessoas. Tenta ser agradável com todos, mas tentem ser justos, claros e objetivos. O Rafael acabou de ler agora um texto onde define a palavra assertivo. Engenheiro, a todo momento, ele tem que ser assertivo. Uma flechinha, uma palavra que você impor de forma errada, você pode ser visto como arrogante. Às vezes você nem é. Às vezes foi às vezes foi uma falta de atenção.
E você não quis falar daquela forma. Mas aprenda a corrigir ou se retratar também. Isso é super importante para você ser assertivo. Entenda o seu papel. O problema do sentido, do ser, é o ponto de partida do seu pensamento. Martin Heidegger. O engenheiro, ele tem um papel. Você precisa entender o seu papel. Você não pode atrair tudo para você. Um monte de coisas. Tem coisas boas, ruins, e depois você colocar as pessoas para separar. Lá em cima eu falei sobre escolha. Olha, você tem que trazer o que é principal para você. Tem coisas que você não pode ficar se sobrecarregando. Às vezes você se sobrecarrega tanto que você não faz nada. A empresa não consegue ver o seu papel. Porque está sempre tendo problema. E cadê o engenheiro? Toda hora alguém grita o engenheiro. Sabe por quê? Porque ele não está delegando, ele não está gerenciando. Ele não entendeu o papel dele dentro da empresa. Ele parece uma ferradura. Tudo que é coisa, ele vai lá e atrai para ele. Às vezes é problema de fofoquinha dentro de uma empresa, ele pega para ele. Às vezes não é nem coisa, nem do departamento dele. Parece que ele não tem o que fazer. Parece que ele não pode criar um checklist. Parece que ele não pode, junto com a equipe dele, lá onde tem a hidráulica, nos reservatórios, para ver como é que tá. E tá lá, o cano enferrujado, a qualquer hora vai estourar o reservatório. E ele tá lá se envolvendo com a fofoquinha da empresa. Que a menina falou para outro departamento. Aí o quadro elétrico tá fora de padrão lá. Tá com mau contato. E o funcionário já reclamou uma vez, já mandou e-mail. E ele falando lá dos artistas que estiveram no último show agora, no T-Towers. Sabe, eu acho importante você ter seu momento de lazer, mas entenda o seu papel e onde você está. Resolva o papel do cliente. Ou seja, resolva o papel, entenda o seu papel e seja um solucionador de problema. Você foi chamado para ser excelente. A excelência, ela tem a ver com solucionar problemas. Olha, o cara... Imagine alguns termos objetivos para você. Olha, contratamos um engenheiro. A gente estava com um problema aí há 1 ano, 2 anos, e ninguém resolveu. O cara entrou ontem e já resolveu. Aí você imagina. Você entrou essa semana e você já está envolvido em um monte de fofoca. Caia fora de fofoca, saia fora de pessoas desmotivadas. Você tem um objetivo dentro da empresa, você tem um papel. Entenda seu papel, engenheiro. Ó, você tem uma família te esperando, que é mais importante do que a fofoca lá dentro da empresa, da Rádio Peão. Você não precisa ficar opinando opiniões. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pensar. O seu papel é muito maior, é bem superior. Toma cuidado. Entenda o seu papel dentro de uma organização e tente fazer esse papel ser o máximo de excelência. Para que você possa levar pão para sua família. Chocolate com café. Alguém aí gosta de café, não? Ou não gosta de café? Bom, acho que Eu todos, gosto né? de café. Forte Café? sem açúcar. Que bom. Por quê? Tem açúcar, Rafael? Forte sem açúcar. Por quê, Rafael? Você sente mais o gosto do café, né? Tá. Ana, você gosta de café? Eu vi você falar que Eu gosto. gosta. Por quê? Eu gosto de café. Por quê? Pelo aroma, pelo gosto, pelo cheiro e pela tradição, né? Uhum. Fomos ensinados assim também, a tomar café. Sim, claro. Vocês sabem para que serve o café? Eu coloquei umas fotos aí, ó, para refletir. Se os outros alunos também quiserem dar uma opinião, fiquem à vontade. Vocês sabem para que serve o café? Numa empresa? Vamos lá. O café numa empresa, ele serve para juntar. Ele junta pessoas. E cada um ali fala um pouquinho. Essa coisa é rápido, né? 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos. Ele junta pessoas. E muitas vezes você não pode perder a oportunidade de ser sociável. Ir lá se apresentar. Poxa, olha, meu nome é Davi, eu sou novo
na empresa aqui, né? Tô começando, etc. Vocês tomando um café, eu queria saber se eu posso tomar um café com vocês, ou expressar alguma coisa. Sempre presta bem atenção, gente. Nunca leve coisas negativas para um café. Leve sempre coisas positivas. Se você não tiver coisas positivas, não leve. Mas aproveita a oportunidade para socializar. Coisas negativas não é com essas pessoas dentro da empresa que você tem que debater, porque eles não são técnicos, cada um cuida de uma coisa. Você vai aproveitar aquele momento para fazer um social. Você não é para levar problema. Eu gosto do café porque ele junta pessoas na copa e no corredor. E muitas vezes eu vejo as pessoas ali tomando um café, eu me junto também, ó, gente, tudo bom? É aquela coisa um pouquinho superficial também, né? Tudo bem, e já volto para o meu trabalho. Sempre com um sorriso. Eu acho que o sorriso de vocês, ele alimenta a esperança. Poxa, a pessoa é bacana. Às vezes você nem é, você está tão estressado, às vezes você está tão chato com questões de trabalho, mas você soltou um sorriso. E aquela pessoa que estava ali tomando café, eu queria entender porque essa pessoa trabalha sempre sorrindo. Ela é feliz com o trabalho dela. Vocês precisam ser assim, vocês precisam pegar a oportunidade e mostrar que vocês estão felizes com o trabalho de vocês. Autenticidade dentro de uma empresa. Vocês sabem o que é autenticidade ou não? Se alguém souber, por favor, pode falar. Autenticidade dentro de uma empresa. Você ganhou a confiança da empresa, você ganhou a confiança do dono, do diretor. Isso chama autenticidade. Para chegar nesse nível, demora um pouco. Eu coloquei essas fotos porque hoje, no mundo de portabilidade, informações abertas, nós também temos as senhas, né? E ninguém pode ficar acessando suas informações. Você tem que colocar a sua senha, que é pessoal. E muitas vezes a empresa lá tem um TI. E para você acessar certas informações, você precisa ter um nível de confiabilidade, você precisa ter autenticidade, você precisa ter um nível de confiança dentro da empresa. Esse nível de confiança, ele leva um tempo para ser criado. Então, zele por autenticidade, seja ela como for, zele. Cuidado com a marca que você construiu, sua. Você é uma marca. A sua autenticidade, a sua confiança, ela vale muito para uma empresa. Não fique conversando sobre a empresa na rua com ex-funcionários ou pessoas que já saíram lá de dentro, pessoas que não têm mais nada a ver com a empresa. Toma cuidado. Responsabilidades. O engenheiro, ele faz o quê? Ele constrói. Além de construir, ele faz o quê? Ele tem responsabilidades. Grande ou pequena, Rafael? Grande. Exatamente, grande. Quando a empresa te dá um projeto grande, seja audacioso. Pega o projeto. Não, olha, eu vou tentar pelo menos. E peça ajuda. Sai perguntando para um monte de gente que já tem mais experiência, mas não deixa passar. Às vezes é um teste que estão fazendo com você. E você não pode ser medroso. Você tem que ir para cima. O engenheiro, ele é audacioso. E, ó, tá cheio de equipes aí dentro de uma construção. Você vai lidar com todas elas. Quais são os pilares? Continuidade. Continuidade tem a ver com identidade. Cultura. Cultura se constrói. Qual é a sua? Como você é visto? Identificar e compreender o problema. Se possível, o nível de sua criticidade e vise a solução definitiva. Seleção de métodos e ferramenta. Um olhar clínico, crítico e, se possível, biônico. Padronização de processo, NBR, normas brasileiras. É importante vocês sempre abordar a turma. Gente, vocês estão lendo as normas, sabe? Sutilmente, sucintamente. Use palavras sucinta para abordar as pessoas. Mesmo quando você vê uma coisa errada ou notar, chega sutil, use palavras sucintas e olha, você está lendo as normas ABNT, o NBR, norma brasileira regulamentadora, deixa a pessoa responder. Lógico que ela vai gaguejar. Se ela falar não, aí você pergunta por quê. Mas não porque ofensivo. Por quê? Só para tentar ouvir a opinião dela. Bom, enfim.
Do lado direito, eu coloquei aí, na última figura, do lado direito, a última. Ideia, startup e sucesso. São 3 pilares que você precisa ter na sua vida. Ideias, né? Só você ter o fato de fazer engenharia, de estar estudando engenharia, você já teve uma ideia boa. Você já adiantou muito o processo da sua vida. Agora você logo, logo vai startar, né? Esse processo. Porque ele está sendo formulado. Logo, logo você vai startar ele. E depois que você startar, você vai ter um sucesso. Você vai receber um diploma. Você vai ser presenteado. E isso faz parte da vida, ou de um ciclo. E eu também queria fazer os agradecimentos para todos vocês que se dispuseram do tempo aí para assistir a palestra. Eu coloquei algumas figuras, no meio eu coloquei um pé de IP, porque eu gosto de IP. Vocês vão viajar muito, vocês que é engenheiro, vocês vão pegar muita estrada. E na estrada vocês vão ver muito pé de IP. E muitas vezes vocês vão ver o pé da estrada queimado, e vocês vão ver a única árvore que está lá com resistência é o pé de IP. Umas folhinhas amarelas, não todas, mas algumas, resistindo ao tempo. E eu sempre gosto do pé de IP. Do lado eu coloquei uma porta, a última foto aí. Ó. Essa porta se chama, eu costumo chamar de garantia. Tudo que você faz como sacrifício, você tem uma garantia, você tem uma recompensa. Então, dentro dos agradecimentos, eu queria colocar algumas observações. 2 tipos de personalidade existem dentro das pessoas ou dos profissionais de engenharia civil, né? Vou pegar como exemplo o engenheiro. Tem o que é grato e o que é ingrato. A gratidão pode te levar longe, em lugares onde você nunca esteve. Mas a ingratidão, ela pode te derrubar fácil e sujar o seu nome. Construa uma narrativa em cima da sua gratidão, sempre. Enquanto você agradece, a vida vai te reservando novas surpresas maravilhosas. Olha a porta lá, do lado direito, Rafael. Enquanto você agradece, a vida vai te reservando novas surpresas maravilhosas. É uma frase de um filósofo chamado Erasmo Ribeiro Pergola. Eu tenho outra aqui também, que é de Erasmo Ribeiro Pergola, ele diz assim: a menos que você aceite com gratidão tudo que a vida traz, você está deixando de escapar o sentido. Tem pessoas que elas são ingratas, né? Elas não gostam muito de agradecer. Às vezes elas recebem uma oportunidade e nem a oportunidade elas agradecem. Não sejam assim, não. Sejam gratos. A gratidão é uma coisa que você tem que levantar com ela, você tem que trabalhar com ela, você tem que andar o dia inteiro com ela e você tem que dormir com ela. Receba a gratidão e ofereça a gratidão. Gratidão é uma virtude que não é para todos, como diz Erasmo Ribeiro Pergola. Sendo assim, eu queria agradecer a todos. Eu também queria ouvir comentários. Boa noite a todos aí. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu peço desculpa aí, eu estava no outro evento online e de antemão quero te agradecer, Davi. Eu já te admiro bastante, a maneira de se abordar a turma aí desde sempre e ultimamente aí dedicando o seu tempo, preparando o material. Eu peguei só um finalzinho aqui, mas o sentimento é gratidão. Muito obrigado mesmo. Você não está fazendo só para você, mas sim pela turma e transmitindo conhecimento. Isso é muito bom. Fico muito feliz de ter a oportunidade de ter te conhecido, de pertencer ao Uninter hoje, de estar fazendo a minha primeira graduação e de ter pessoas para somar. Você, a Ana Carolina também, que eu conheço bem pouco, mas eu sempre vejo ela empenhada no coletivo. O Rafael nem precisa de falar, né, que ele parece que dedica 30% da vida dele ao nosso curso. Então, isso faz a diferença. Sou muito grato a vocês mesmo e uma ótima noite para todos aí. Obrigado, viu, Marcos, pelo apreço. Alguém mais quer falar? Bom, Rafael, passa a palavra para você. Ô, Davi, quero agradecer de coração mesmo, você salvou nós essa semana, né?
começo de fase, assim, eu fico bem atarefado, né, com os grupos, ali, incentivando o pessoal bastante também, né? Ótima, fantástica a sua palestra. Sorte que a gente tem essa oportunidade de gravar e passar para as turmas futuras aí. Parabéns mesmo, de coração, foi muito bom, muito proveitoso. Inclusive, eu deixo um spoiler aqui, a gente vai ter uma palestra de 5S, né? E você comentou um pouquinho de 5S, e isso é muito utilizado mesmo, a gente tem que ter essas organizações. E parabéns mesmo, cara, quero agradecer de coração. Se alguém quiser fazer mais uma consideração aí. Valeu, Davi, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que participaram e que dispuseram do seu tempo. Eu vou encerrar a gravação aqui.